nós recebemos a todos vocês aqui, também os desencarnados que fazem parte da nossa plateia espiritual, que também sejam bem-vindos e possam aurir esses ensinamentos da tarde de hoje. Nós temos então um trabalho diferente. Esses seminários, entre os quais o DAFA vem trabalhando, nosso Departamento da Família, hoje nós teremos o tema A Arte de Envelhecer. E ele serve para todos nós, porque é uma construção, um processo educacional do espírito. Sabemos que o espírito é imortal, o que envelhece é o nosso corpo, mas nós passamos por esse processo e hoje à tarde nós faremos uma reflexão bem profunda da arte de envelhecer e de viver com sabedoria. Para iniciar então o nosso momento de reflexão, vamos ler uma mensagem do Espírito Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos fala: endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhe veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se à alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. E essa mensagem vem ao encontro de tudo aquilo que nós aprendemos e que acreditamos. De nada adianta a bênção vindo do alto, esperarmos uma regeneração exterior, enquanto dentro de nós ainda não conseguimos endireitar os nossos caminhos, identificar as nossas faltas e nos transformar. Que essa mensagem então fique para a nossa reflexão, e eu convido a todos que possamos neste momento unir os nossos pensamentos ao alto, rogando a espiritualidade amiga ao Mestre Jesus, que possa nos envolver nessa tarde de estudo e de reflexões, que possamos bem aproveitar estes momentos para a nossa transformação. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Passamos então agora para o Esaú e a Débora, que irão proferir o seminário.
Uma boa tarde a todos. É com alegria que recebemos a todos aqui nesta tarde para mais uma rodada aqui de reflexões. Agora, na tarde de hoje, do setor do idoso, com esse tema, a arte de envelhecer. É com muita alegria que recebemos a todos. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. É um prazer imenso receber todos vocês aqui hoje. E a reflexão que nós vamos fazer, com certeza, vai nos deixar muito intrigados. E eu acho que nós vamos buscar mais informações, que é o objetivo de um trabalho como esse. Então, sejam bem-vindos, aproveitem. Eu acho que vocês vão gostar muito do que nós vamos aprender hoje. Como já fizemos das outras vezes, nós vamos apresentando em conjunto, como é um trabalho que foi organizado, estudado, montado em equipe. Nós vamos apresentar assim, ora eu, ora a Débora, os assuntos para que possamos tirar o melhor proveito de tudo aquilo que nós estudamos para a tarde de hoje. Então temos uma proposta de trabalho, de reflexão, que em primeiro lugar vamos abordar o conceito dessa indagação, velho ou idoso, qual a melhor expressão. Depois falaremos um pouco das estatísticas em relação ao idoso no Brasil, a saúde e a doença, abordando um pouco da lei de conservação, como visualizar isso, o idoso na sociedade, se existem preconceitos ou não, como nós vemos isso, o idoso na família, e aí buscamos lá no capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a ingratidão dos filhos, e em relação também a medo da velhice, ou medo da morte, e finalizando falando da autoestima, da alegria de viver, já que a vida é uma arte. Nós entendemos assim que a vida é uma arte, e por isso que nós escolhemos esse tema, a arte de envelhecer. Então, à medida que nós nascemos, desde que nascemos, nós já começamos a envelhecer. E durante essa jornada, a nossa vida carnal, atual, nós vamos passando por inúmeras experiências e tudo isso vem a ser uma grande arte, a arte da escolha, a arte de como nós conduzimos a nossa própria vida para que possamos chegar na terceira idade, os anos se passam de uma forma mais saudável, mais alegre, tendo a noção melhor de como devemos levar a nossa vida, o entendimento da vida, no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. E depois vamos concluir aí com um pequeno vídeo, e na conclusão nós teremos a participação do grupo vocal que fará a prece final, uma prece cantada. Então, iniciando justamente com essa reflexão, idoso ou velho? Porque surgem muitos termos e nem sempre são os mais corretos. Porque quando chamamos alguém de velho, a pessoa pode se sentir um pouco ofendida, já que a vida passou, ela já está num outro estágio, e uma pessoa mais jovem, chamá-la assim, nem sempre é muito agradável. Então foram surgindo algumas expressões, nós estudando aqui, lembramos de algumas, Tem uma que diz assim, ao entardecer da vida, para não falar idoso ou velho, ou então, no Paraná, no movimento espírita, eles gostam muito de dizer assim, jovem há mais tempo, já que somos todos espíritos imortais, o espírito não envelhece, então seria uma expressão mais agradável, para não ferir o sentimento de ninguém, jovem há mais tempo. E outras expressões, terceira idade, e outras que vão surgindo para expressar esse momento da vida mais adiantada. Que, em verdade, diz o espírito Humberto de Campos, ser moço ou velho no mundo não interessa.
antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, essa visão, ver a vida como dentro desse aspecto, de que somos espíritos e que estamos numa jornada evolutiva, mas o que mais interessa é o espírito, é o ser imortal, é a essência e não o corpo, que é natural, o envelhecimento, e quando chegamos nessa fase final da vida, o corpo fica, mas a essência, o espírito, aquilo que realmente somos, nós levamos conosco para o mundo espiritual, que é o mundo original. Então, o conceito de velho e de idoso nós vamos buscar. Velho, então, é gasto pelo uso, antigo, desusado, usadíssimo, antiquado, obsoleto, arcaico. Velho é quem perdeu a jovialidade, quem só dorme, quem nada ensina ou recusa-se a aprender. Então, essa definição de velho, então, quando chamamos alguém de velhos, é nesse sentido. E não precisa ser velho de idade, pode ser uma pessoa jovem, mas que está velha, está acabada, está sem motivação para a vida, então pode ser denominada como velho. Já o idoso é uma pessoa que tem muita idade. O idoso sonha, aprende, se exercita, faz planos, povoa a vida de ocupações interessantes, renova a cada aurora. Então, a cada amanhecer, vê uma nova etapa, uma nova oportunidade, novas possibilidades que se apresentam. Então, dentro dessa perspectiva, esse é o conceito que nós podemos usar para aqueles que já estão numa idade mais avançada. Idoso, portanto, é a palavra mais indicada nesse sentido. Ser idoso é contingência, porém, ser velho é arbítrio, é decisão pessoal. Todos nós, mesmo os mais jovens que estão aqui, um dia, se Deus assim permitir, vamos ser idosos, mas não necessariamente velhos, porque esse conceito precisa ser bem compreendido para que possamos assim definir as pessoas quando queremos, não chamamos de velhos, embora muitas vezes a gente entenda que aquela pessoa está velha no seu comportamento, nas suas atitudes, mas o idoso, todos nós, pela contingência da vida, certamente, se Deus assim permitir, chegaremos a essa condição. Então, idoso sim, velho não. O idoso ainda aprende, enquanto o velho já nem ensina. E isso vai ao contrário do que a gente sempre imagina, né? Quanto mais idade, mais sabedoria, mais conhecimento da vida, mais a ensinar. Então, que nós possamos, no futuro, nos tornarmos idosos dessa forma, né? Sempre bem motivados, sempre querendo aprender mais, participando mais da sociedade. A gente vê muitos que se acomodam, que parece que cansam, mas esse é o objetivo desse seminário, fazer a gente despertar para inúmeras possibilidades que a gente pode realizar quando chegar então nessa também chamada de melhor idade. Certo. Então tem um autor, Isaías Claro, que ele fala no repouso da velhice. Mas antes, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 685, onde Kardec pergunta aos imortais: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? E os espíritos superiores respondem: sim, pois está obrigado ao trabalho, apenas na proporção de suas forças. Na questão 685A, complementando a primeira, Kardec ainda pergunta: que recurso utilizará o idoso que tem necessidade de trabalhar para viver e que não tem condições?
o forte deve trabalhar para o fraco. Na ausência de uma família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. Então, a grande lei da sociedade, que todos nós somos convidados a praticar, é a lei da caridade. Em relação aos mais velhos, aos idosos, não é diferente. Quando já não tem mais o vigor físico, as possibilidades que nós, os mais jovens, temos, precisamos ampará-los. Faz parte dessa lei, da lei maior, a lei de caridade. Então, Isaías, claro, fala desse período, né, que da aposentadoria, onde ele define aí, ele chama, né, esse tempo onde nós já realizamos muitas coisas no sentido material, buscamos, através do trabalho, nossas riquezas, a sustentação da nossa família, mas quando chega nessa idade mais avançada, na aposentadoria, ele chama de tempo de Deus, que considera a aposentadoria como o tempo de Deus, o ensejo de mais intensa busca da espiritualidade. Pensa que Deus te permite a permanência na terra depois do cumprimento das tarefas materiais, para que tenhas oportunidade e tempo para te dedicares às causas nobres que a um só tempo favoreçam a melhoria da comunidade como a tua própria. Então é um período, claro, que nós, nesse crepúsculo da vida, né, como falamos, já podemos usufruir de mais tempo, porque já demos conta das coisas materiais, já é outra fase da vida, então é um tempo que podemos dedicar mais a Deus. Não que nós devemos esperar esse tempo, essa época para fazer algo, não é isso. Não é esse o sentido, porque em toda época nós somos convidados e podemos sempre realizar algo no campo do bem, no campo da caridade. Não esperar, que tem essa ideologia também, eu vou esperar a aposentadoria para fazer algo em relação ao próximo. Não é esse sentido. Ele está dizendo aqui que esse tempo de Deus é justamente porque não temos mais tantos compromissos com a profissão, por exemplo, então podemos nos dedicar mais a outras causas, as causas humanitárias, já que fazemos parte dessa grande família humana, e aí seria um tempo maior para que pudéssemos nos dedicar mais a essa causa humanitária. Muitas pessoas utilizam esse período para se engajar em entidades, né, que fazem trabalho voluntário, e é um trabalho muito especial que é praticado por essas pessoas, porque realmente quando a gente não tem mais tantas tarefas profissionais, que nos sobra um pouco mais de tempo, nós podemos nos dedicar mais, e a maioria das entidades hoje tem uma participação maciça de idosos que estão lá auxiliando, que estão dedicando o seu tempo, e é isso que a gente quer louvar, é isso que a gente quer engrandecer. Ainda sobre o tempo de Deus, o autor nos diz: agora, fruindo as justas alegrias do descanso, Deus espera que as criaturas utilizem o tempo disponível para o investimento em áreas outras, dedicando-se à humanidade, que é sem dúvida a grande família, bem como para a busca da espiritualidade superior, preparando-se para a grande viagem que todos realizaremos através da desencarnação. Então é um cuidado maior conosco mesmo, no lado da espiritualidade. Quando chegamos nessa fase da vida, certamente, em muitas ocasiões, nós paramos para refletir mais profundamente, buscar mais o sentido da vida, a razão de viver, os objetivos que temos na atual existência. Por ter chegado à melhor idade, não te condenes ao ócio, ao tédio, ao ostracismo, à monotonia. Podes e deves prosseguir em movimentação constante, sentindo a vida pulsar em plenitude. Então podemos
sempre realizar e realizar muito, desde que estejamos motivados e utilizemos a melhor idade, como aqui o autor chama, para esse fim, para realizar coisas úteis e sermos dinâmicos no nosso viver. E aí tiramos uma frase aqui que achamos muito interessante, que ele diz: o ideal é que morras de tanto viver. Então é viver intensamente, né, a vida, porque a vida é bela, a vida é um dom divino, um dom que Deus nos deu e que precisamos aproveitar em todas as ocasiões. Não é porque já estamos envelhecendo que nós vamos entrar no ócio, no tédio e deixar de fazer as atividades que muitas vezes nós somos convidados. Muitas vezes com esse ócio, com esse tédio, vem até algumas doencinhas, né? Porque o tempo precisa ser ocupado, a gente é dinâmico, a gente não para, só que se a gente parar mentalmente de pensar, de evoluir, de buscar algo mais, pode abrir espaço para algumas doencinhas que a gente conhece, né? Uma depressão, outras até mais graves, né? Alzheimer, Parkinson. Então a gente tem que estar sempre em movimento para se manter sempre saudável, tanto fisicamente como emocionalmente e principalmente espiritualmente. Não fique pelos cantos remoendo mágoas, ódios, frustrações ou quaisquer outras lembranças negativas. Se erraste no passado, considera que também muito acertaste. Perdoa-te pelos erros cometidos, esquece-os e segue em frente, agindo de forma positiva. Esse é outro ponto que nós queremos abordar, justamente, que certamente em algum momento nós erramos na vida. E talvez nesses momentos de uma reflexão mais profunda, já com uma idade mais avançada, nós podemos nos dar conta que erramos em algum sentido. Mas aí precisamos lembrar daquele ensinamento de Jesus tão maravilhoso que nos alivia muito, do perdão. Nesse caso, do auto-perdão. De nos auto-perdoar dos erros cometidos, porventura, na juventude, em algum momento da nossa vida, para que a melhor idade, como nós definimos aqui, né, seja melhor vivenciada, sem traumas, mas com alegria, com desprendimento, sendo úteis em todas as nossas possibilidades. Enquanto a gente fazia nossas pesquisas, nós achamos os dados interessantes e resolvemos trazer para compartilhar com vocês. Vocês todos sabem que a expectativa média de vida vem crescendo consideravelmente, em razão das melhores condições de saúde e todos os outros fatores, a alimentação, os cuidados que as pessoas têm tido, né? Tudo isso tem prolongado. Essa tecnologia, através dessas novas descobertas da ciência, principalmente na área da medicina, está favorecendo o homem para que ele tenha melhores condições de saúde para viver mais e melhor. Segundo o último censo do IBGE, todas as regiões do Brasil tiveram um acréscimo na expectativa de vida. Aqui nos trouxe mais trazemos com mais importância, é a região sul, a nossa região. Foi aqui que nós tivemos um aumento significativo. Se em 1980, há 30 anos atrás, há 34 anos, nós tínhamos aqui uma expectativa média de vida de 66 anos, hoje já está passando de 75 anos e meio. Veja que maravilha, eu acho que isso é um dado maravilhoso e isso é média, né? Porque nós vemos que as pessoas estão vivendo muito mais, estão vivendo muito melhor, com qualidade de vida. E aí essa preocupação que todos nós devemos ter. Como é que vai ser a nossa velhice? Vai ser saudável, vai ser ativa, nós vamos estar produtivos, não digo só profissionalmente, porque muitos ainda trabalham, né? Mas nós vamos estar produtivos para a sociedade. Nós vamos ver um pequeno vídeo aqui sobre essa estatística que traz umas informações bem relevantes. Quantos anos você tem?
Você costuma pensar no seu futuro? O que você quer fazer? Como quer estar? Onde você quer estar? Provavelmente, estas questões passam pela sua cabeça em algum momento. Afinal, é isso que nos faz agir e sair em busca dos nossos sonhos. Mas você já percebeu que aí do seu lado tem muita gente que já está vivendo esse futuro? Gente para quem todos estes planos são parte do presente? Pois é, o Brasil sempre foi considerado um país jovem. A nossa pirâmide etária ainda é dominada por pessoas com idade entre 15 e 64 anos. Mas esse fato está mudando cada vez mais rápido. Todos os dias aumenta o número de pessoas que estão vivendo no presente o que estamos acostumados a ver como futuro. Para se ter uma ideia, em 2008, para cada 100 crianças de até 14 anos, existiam cerca de 25 pessoas com 65 anos ou mais. Mas as previsões alertam. Dentro de 40 anos, essa proporção vai mudar radicalmente. Em 2050, para cada 100 crianças de até 14 anos, existirão 173 idosos com mais de 65 anos, chegando a representar 30% da nossa população. Em resumo, é preciso entender que o grupo de pessoas com mais de 65 anos é o que mais cresce no Brasil. Logo, logo, seremos muitas pessoas vivendo o futuro ao mesmo tempo. Isso nos faz voltar a uma das perguntas do início da nossa conversa. Como queremos viver esse momento? Será que o nosso país está preparado para oferecer o que toda essa gente precisa para viver a maturidade com qualidade? E como é que estamos tratando aqueles que já estão fazendo o seu próprio futuro hoje? O poeta Rampat Bar, nascido em Mali, na África, dizia que as pessoas idosas são como bibliotecas de suas comunidades. Afinal, elas possuem conhecimentos e experiências que são a matéria-prima mais inspiradora de qualquer civilização e nos permite seguir contando as nossas histórias. Mais do que depositários de conhecimentos vitais, os idosos são o elo fundamental de qualquer sociedade. Guerreiros que enfrentam muitas batalhas e estão prontos para assumir novos e importantes papéis entre nós. Mas parece que o nosso país nem sempre soube valorizar muito bem os seus idosos. E por mais que a qualidade de serviços como saúde e saneamento tenha aumentado a nossa expectativa de vida, questões fundamentais para a sua inserção na sociedade passaram batidas, pelo menos até agora. Para se ter uma ideia, ainda hoje, quase a metade dos nossos idosos mal sabem ler e escrever. 40% deles alegam sofrer algum tipo de discriminação simplesmente por causa da idade. O mesmo estudo traz um dado importante que nos leva a outra de nossas perguntas lá do início. Nosso país está preparado para conviver com os idosos? Parece que não. E para acabar de vez com as desculpas esfarrapadas, vale a pena derrubar o mito de que idoso só dá despesa. Na realidade, 30% das pessoas com mais de 65 anos continuam desempenhando atividades remuneradas e 25% delas respondem por todas as despesas dos lares em que vivem. Um número, claro, que só tende a aumentar. Quer dizer, se estamos realmente preocupados com o presente dessa turma toda e com o nosso próprio futuro, é preciso começar o trabalho desde já. A boa notícia é que um passo importante foi dado. Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso, estabelecendo parâmetros, direitos e deveres para essa população mais do que especial. Mas, como qualquer outra lei, ela só passa a valer quando sai do papel e quando vira realidade. Por isso, é fundamental que o governo, as empresas, a sociedade civil, eu e você, façamos a nossa parte, contando, é claro, com a participação dos idosos em todas as etapas deste importante processo. O que seria do mundo se todos estes gênios
fossem descartados da sociedade simplesmente porque já chegaram até certa idade. Alcançar a melhor idade é um privilégio para quem a vive e para qualquer sociedade. É nosso dever enfrentarmos juntos esse desafio, promovendo ações que garantam a realização e a participação de nossos idosos na sociedade, contribuindo para o seu e o nosso desenvolvimento. Quantos aspectos interessantes, né? E aí, enquanto nós fazíamos as pesquisas aqui para o nosso trabalho de hoje, a gente achou bem interessante que até a vinda, né, a promulgação do Estatuto do Idoso, o Dia do Idoso era comemorado no dia 27 de setembro, o dia de hoje. E aí, com a promulgação da nova lei, né, do Estatuto do Idoso, ele passou a ser comemorado no dia 1º de outubro. A gente achou bem interessante até a data que a gente havia escolhido, né, para esse seminário. Aí, em 2006, né, como eu contei, essa data era celebrada dia 27, porém, em razão da criação, foi transferida. Mas, em todo o mundo, ele é comemorado, o Dia Internacional do Idoso é no dia 1º de outubro, a próxima quarta-feira. Eu até andei vendo nos jornais e na TV que tem várias entidades, inclusive do município aqui, que estão promovendo atividades na chamada Semana do Idoso. Procurem se informar, procurem ver, de repente tem alguma coisa bem interessante, alguma palestra, algum trabalho que vocês podem acompanhar. Segundo o Estatuto do Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Como a gente viu no vídeo, uma lei só vale realmente quando sai do papel e vem para a nossa realidade. Quando ela se torna realmente acessível a todos, que todos possam utilizar, né, o que ela nos traz. Este estatuto, então, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, define alguns direitos, né, que a gente resolveu trazer até a nível de esclarecimento. Eu até sugiro que quem tem interesse, baixe o estatuto, né, na internet, leia, de repente tem alguma coisa que lhe interessa, que seja útil no seu caso pessoal. Quando o estatuto fala, então, dos alimentos, é importante que se diga que essa é uma obrigação solidária entre filhos, netos, até bisnetos, e assim vai, ou outros parentes próximos. Ninguém pode se eximir pela lei de prestar alimentos àquela pessoa idosa que não tenha condições de aurir por seus próprios meios. Outro direito que o Estatuto fala é o direito à saúde, que é o fornecimento gratuito de medicamentos, próteses, órteses e outros recursos relativos a qualquer tratamento, habilitação ou reabilitação após uma doença ou um acidente. É interessante que se diga que o poder público, através do município e do Estado, tem verbas para fornecer, mas muitas vezes se emperra na burocracia, na necessidade de laudos, na necessidade de documentos, mas que não é impossível de se conseguir, pode até se tornar difícil e demorado. Quando é algum problema de saúde urgente, é sugerido então que, se não for conseguido diretamente nessas entidades, que se procure, quem não tem condições de constituir um advogado, que se procure a Defensoria Pública e se entre com uma ação judicial para conseguir de forma mais rápida, muitas vezes tratamentos com urgência, né? Então é interessante que as pessoas saibam que, para o judiciário, não importa se a ação é ajuizada através de um advogado particular ou pela Defensoria Pública, não há qualquer distinção. Não vai andar mais rápido por um advogado particular ou por ser pela Defensoria Pública, que é uma das premissas que a gente ouve, né? Também se ouve muito falar, e talvez esse aqui tenha sido o aspecto mais debatido do Estatuto e mais conhecido, acerca do transporte. É gratuito o transporte urbano para pessoas acima de 60 anos, né? E há também a possibilidade de desconto
Cada viagem, cada roteiro teria que fornecer 2 passagens com desconto de 50% para pessoas idosas. É interessante olhar no estatuto que tem certos pré-requisitos lá relativo à capacidade financeira, né, do idoso. Também ele instituiu que houvessem vagas específicas para estacionamento de idosos. E isso é muito importante que a gente respeite, né, porque se torna mais fácil o acesso a determinados lugares, né, para o idoso. E muito também tem sido tratado acerca da acessibilidade para aquelas pessoas que usam ou cadeira de rodas, andador ou muletas. E é muito importante que a gente cobre isso do poder público, que todas as vias e também as empresas façam esse trabalho para acessibilidade. Porque não é só para os idosos. Qualquer pessoa que passe por uma dificuldade, nem que seja temporária, vai ver o quanto é difícil você acessar um local que tenha muitas escadas, né, que tenha vários níveis. Do acesso à justiça. Há nesse estatuto uma determinação que os processos que envolvam parte que tenha mais de 60 anos tenha tramitação com prioridade. O que isso significa? Um processo que vai andar mais rápido, um processo que vai ter uma tramitação mais rápida. E se por acaso no transcorrer do processo, a parte venha a desencarnar, venha a falecer, o cônjuge que tenha também 60 anos também vai ser beneficiado com essa prioridade de tramitação. Basta apenas que comprove que tem mais de 60 anos. Né? Também no Estatuto foi determinado que há uma data base para o reajuste dos benefícios e o benefício assistencial. No artigo 34, consta que aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios de prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica, LOA. O que significa isso? Por isso que a gente ouve falar de muita gente assim, mas nunca contribuiu, nunca trabalhou de carteira assinada, como é que está aposentado? Não está aposentado, não se trata de aposentadoria. É um benefício assistencial que se extingue com a morte da pessoa. Ele também não é como uma aposentadoria que gera 13º, que gera pensão para o cônjuge que sobrevive. Então é interessante que se saiba sobre isso, né? Que as pessoas mas se aposentou. Talvez aquela pessoa trabalhou a vida inteira, duro, mas nunca trabalhou com carteira assinada, nunca contribuiu. E quando chega no final da vida, não tem qualquer benefício e não tem meios de prover a sua subsistência. Então, esse benefício é muito importante. Também nós achamos interessante trazer alguns aspectos a respeito dos crimes que são cometidos contra os idosos. Às vezes a gente ouve no noticiário, né, notícias bem tristes envolvendo violência, envolvendo várias situações bem desagradáveis com idosos. A gente trouxe alguns artigos só a título de conhecimento. O artigo 96, por exemplo, que fala da discriminação do idoso. Nós vamos falar depois um pouco mais sobre discriminação, né, Isabel? Mas quando a pessoa é impedida ou dificultada de ter acesso aos seus direitos em razão da idade. Reclusão, 6 meses a 1 ano e ainda multa. O artigo 98 fala de um crime muito triste. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, os chamados asilos, casas de repouso, né? Ou não prover as suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Acontece, muitas vezes, os familiares, quando internam o idoso no hospital ou precisam fazer exames, alguma coisa assim, e se torna caro o tratamento, acontece de abandonar os idosos à sua própria sorte nos hospitais. Isso é um crime que é punido com pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. O artigo 102 fala de um crime, infelizmente, bem comum. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade, reclusão de 1 a 4 anos e multa.
104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a idosos, proventos ou pensão, bem como qualquer outro documento para assegurar o recebimento de alguma dívida, alguma coisa assim. Infelizmente, acontece muito dos próprios familiares reterem o cartão para receberem os benefícios e não repassarem para os idosos, que ficam numa situação muito difícil, de penúria, e muitas vezes sem nem condições de conseguir externar isso e pedir ajuda. Pena de 6 meses a 2 anos de multa. O artigo 106, 107 e 108 fala de induzir, coagir ou obrigar uma pessoa a lavrar documentos ou otorgar procuração para que sejam administrados os bens. E muitas vezes os idosos, por não terem condições físicas e às vezes até mentais de administrarem o seu patrimônio, passam procurações para pessoas que de forma... Nós estamos dizendo que isso seja errado, passar uma procuração, não é isso? As pessoas usam a procuração de forma ilícita para retirar os bens, para passar os bens adiante e não repassam esses valores nem para o idoso, nem para benefício, de repente, do custeio do seu sustento ou de tratamento médico. Então, induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente e reclusão de 2 a 4 anos. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Veja bem, coagir, se obriga, 2 a 5 anos. E lavrar um ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Infelizmente, nesse contratar aqui do artigo 107, a gente tem conhecimento de muitos casos de parentes que contratam financiamentos no nome dos idosos, porque há uma facilidade de você contratar, né, tendo um benefício assistencial assim continuado. E aí não pagam. E os idosos muitas vezes não conseguem cobrar ou ficam até chateados de terem que cobrar parentes tão próximos, né? E aí passam também por dificuldades financeiras. Um pouco sobre saúde e doença. A doença é necessária, muitas vezes para tornar viva a nossa existência. Basta que ela chegue para que o imperceptível ganhe significado. Então nós sabemos que na nossa vida, se tivéssemos só a saúde, nós não saberíamos valorizar a saúde. Então por isso que ainda há essa necessidade de, em certos momentos, adoecermos para que possamos ter essa relação, esse contraponto, para que possamos, ao longo do tempo, valorizar cada vez mais a nossa saúde física e saúde espiritual. O ser humano vive da perda. Enquanto não perdemos, não sabemos o que temos. Por isso, o sofrimento se faz necessário, para que dele nasça a sabedoria adormecida dentro de nós. Na verdade, a doença não existe. Existem doentes. Nós adoecemos porque não sabemos valorizar ou, através dos desregramentos, nós acabamos manifestando, adquirindo essas doenças, mas Deus nos criou dentro de uma condição de sabedoria, perfeitos e saudáveis. Nessa caminhada evolutiva, quando nós cometemos os equívocos, vamos para outros caminhos, vez por outra, faz-se necessária a doença para que a gente possa valorizar então a nossa saúde. Boa parte dos transtornos emocionais se dão devido ao não atendimento das necessidades afetivas e espirituais, e também devido aos abusos do prazer.
Então precisamos, né, melhorar a nossa afetividade e também o aspecto espiritual. Buscar as questões espirituais muito mais, acima de tudo, ao invés de os prazeres mundanos, as coisas que nós encontramos no mundo das provas e expiações. Justamente por isso que nós estamos aqui provando e experienciando essas questões, para que possamos dizer não e fazer a escolha adequada, a escolha correta e direcionar bem, dessa forma, a nossa vida, a nossa caminhada. O Espiritismo é uma doutrina que nos educa para a vida depois da morte, mas também nos ensina a viver a vida antes da morte. Então, precisamos desses dois aspectos. Nós precisamos nos preparar e ver a vida como uma arte, para que possamos envelhecer com sabedoria, com saúde, justamente para que cheguemos nessa melhor fase com um ganho melhor. E por outro lado, para que também possamos contemplar o lado espiritual, as questões espirituais que são importantes ou até mais importantes do que as questões físicas e materiais, para que possamos nos preparar. Nós precisamos sim nos preparar tanto para a fase da melhor idade, como principalmente para a desencarnação, ou a nossa vida no além-túmulo, a nossa vida no mundo espiritual. Então, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 713, Kardec faz algumas perguntas em relação aos gozos terrenos. A natureza traçou limites aos gozos? Pergunta Kardec. Sim, para vos indicar o limite do necessário. Então, aqui no mundo físico, nós precisamos buscar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para as nossas necessidades básicas de vida aqui na Terra. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de seus prazeres? A resposta dos Espíritos: pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. E aí Kardec, com a sua inteligência e sabedoria, complementou essa questão na 714A, perguntando: perto da morte física ou da morte moral? E a resposta é bem curta: de ambas. Então, nesse sentido, nós verificamos então que nós precisamos cuidar da nossa condição de vida para cuidar do nosso físico, em primeiro lugar. Mas o mais importante, e que nós levamos, quando nós zelamos pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, isso vai além da fronteira física, extrapola toda essa condição que nós conhecemos, que é física. Nós levamos para a condição espiritual, a condição moral, da moralidade. O espírito evolui moralmente. Essa é a principal linha de evolução do espírito. A ascensão espiritual, ela se dá através da moralidade. Quando conquistamos a moralidade, é que nós ascendemos para Deus. A linha de evolução na vertical é da moralidade, por isso tem esses dois aspectos. Então temos dois motivos para cuidar bem da nossa vida, desde jovens, na fase de adulto, e até chegarmos à melhor idade. Nessas pesquisas, nós achamos uns termos interessantes que também a gente vê na mídia às vezes e a gente não dá a devida importância. E é interessante a gente pelo menos conhecer.
O que seria então a eutanásia? Seria a prática pela qual se abrevia a vida de um doente considerado incurável sob a alegação de diminuir o seu sofrimento ou a sua dor ou dos familiares. No Brasil, ela é considerada como suicídio se realizada pelo próprio paciente e homicídio se realizado por outra pessoa. Então, no Brasil, a eutanásia é proibida. O que seria a ortotanásia? É o termo utilizado pelos médicos para definir a morte natural, permitindo ao paciente morte digna, sem sofrimento, deixando a evolução e o percurso da doença, às vezes interrompendo um tratamento ineficaz do doente sem nenhuma chance de cura. A ortotanásia, ela não antecipa o momento da morte, mas permite tão somente a morte em seu tempo natural e sem utilização de recursos extraordinários postos à disposição pelo atual estado de tecnologia. Seria a distanásia, isso, que se dá pela persistência terapêutica aplicada ao paciente totalmente irrecuperável. Aquele paciente que já teve falência de todos os órgãos, já teve morte cerebral e ainda fica sendo mantido em aparelhos. Essa seria a distanásia, essa persistência, né, que é um prolongamento artificial do processo de morte e, por consequência, prorroga também o sofrimento da pessoa. A dor e o sofrimento são necessários para o progresso do espírito, na busca da perfeição, assim como todos os acontecimentos felizes da existência humana. Os estados terminais e as doenças incuráveis não são acidentes do acaso, e sim situações necessárias para a educação do espírito. Muitas vezes esses processos, como diz o Emmanuel, o homem não tem o direito de praticar a eutanásia. Não é só a lei, então, que diz. Emmanuel diz isso também, com mais propriedade até, né? Em caso algum, através de uma doença, está havendo, muitas vezes, um processo de cura espiritual daquele espírito. A necessidade da pessoa passar por uma doença difícil, com muitas dores, que causa dificuldades para toda a família, para que ocorra um processo de cura espiritual dessa pessoa. Um pouco sobre preconceitos na sociedade. Será que existe? Edaísmo é um preconceito contra uma pessoa ou grupo baseado na idade. Quando este preconceito é a motivação principal por trás dos atos de discriminação contra aquela pessoa ou grupo, então estes atos se constituem em discriminação por idade. Como nós vimos também no vídeo anteriormente, né, existe sim discriminação por idade na nossa sociedade. Para conseguir emprego ou para adentrar certos locais, né, quem certamente já se encontra nessa fase da vida saberá dizer muito melhor, porque sente, né, muitas vezes essa discriminação. Então, eu lembro da minha mãe, que vai fazer 80 anos agora, no 1º de fevereiro do ano que vem, e ela, nessa condição já de vida, muitas vezes ela nos fala assim, doída por dentro, magoada até pelas situações que ela enfrenta na sociedade, justamente pelas rugas. Então ela tem um preconceito muito grande porque as pessoas demonstram isso. A pessoa idosa e aquela pessoa que tem rugas, né, que é fruto da idade, né, da experiência de vida, mas a pessoa, quando chega nessa idade, ela fica sentida, percebe claramente o preconceito que há em certas situações na sociedade. Então, nós que ainda não chegamos nessa idade, devemos cuidar, ter esse cuidado e não alimentar esse preconceito, melhor combater
esse preconceito com muita força. A gratidão dos filhos, os laços de família, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma reflexão também, falando aqui da ingratidão. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Na parte que fala da piedade filial, o Evangelho também nos diz o seguinte: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, quando nós fomos crianças, eles certamente nos cuidaram muito bem, mas nós crescemos, eles envelhecem e nem sempre nós nos damos conta que quando a pessoa chega em uma idade mais avançada, ela se torna novamente dependente e aí ela passa a depender dos filhos. Aqueles mesmos filhos que a pessoa cuidou com amor, com carinho, com dedicação, agora, numa idade mais avançada, muitas vezes nós esquecemos de olhar para o nosso lado e perceber a necessidade, a falta de apoio, de compreensão, de carinho que muitas vezes eles demonstram. Nós olhamos só para um dos lados ou só para nós. Olhamos para os nossos filhos, que também nos pedem educação, mas esquecemos daqueles que já passaram dessa fase. O ingrato, então, é aquele que retribui o bem pelo mal, a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão, o acolhimento pela repulsa, a bondade pela soberba. É sempre um atormentado que esparze insatisfação. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com certeza em outra existência em que sofrerá o que houver feito aos outros. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos vem também o medo da morte. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas todo mundo se preocupa um pouco com isso mesmo. O Espiritismo, ele é uma doutrina maravilhosa que ele nos esclarece muito acerca disso. Nos tira os medos, nos tira todo tipo de aflição. A morte ou desencarnação faz parte do esquema da vida física. O medo da morte, que resulta de um atavismo ancestral em favor da preservação da vida orgânica, merece tratamento natural que elucide a questão dentro dos parâmetros do comportamento saudável. Muitas vezes, por desconhecimento, nós temos medo, ou às vezes até ficamos guardando esses medos dentro de nós, sendo que com o esclarecimento, com a oração, com o trabalho útil, com as leituras úteis e proveitosas, a gente poderia dissipar esse medo e viver com muito mais tranquilidade. Nós vamos ver um pequeno vídeo agora sobre o medo da morte, que esclarece um pouco mais sobre isso. O vídeo do Divaldo Pereira Franco fala com muita propriedade sobre essa fase da vida. Joana de Ângeles fala que o medo da morte é o desencadeador de outros medos. E elabora. O medo da velhice toma conta da maioria das criaturas humanas. Quase todos nós receamos envelhecer. Não é o fato de envelhecer em si, porque a velhice seria o período da amargura,
das enfermidades, da fragilidade, mas seria essencialmente o momento que nos aproxima da morte. O que é um grande engano. Hoje morrem mais jovens do que velhos, graças a Deus. A população idosa é bem maior do que, relativamente, a população juvenil. Daí a problemática da previdência social no mundo. Porque a ciência prolongou a vida de maneira prodigiosa. Os gregos, aqueles da filosofia que tanto amamos, tinham uma vida de 30 anos para o homem, de 35 anos para a mulher. No começo do século XVIII, a vida masculina era de 35 anos, a vida feminina medial era de 40. Hoje, nos países subdesenvolvidos, palavra horrorosa, em desenvolvimento como o nosso, a vida do homem é de 65 anos medial, a da mulher de 70. Notem bem, eu estou com 78, então a morte esqueceu de mim. Igual naquele filme, Esqueceram de Mim. E eu fiquei contente, porque eu espero que seja uma amnésia total. E lembro-me de Chico Xavier, quando ele completou 85 anos. Um repórter perguntou-lhe: Senhor Chico Xavier, é verdade que o senhor está para morrer? Ele disse: este povo tem uma pressa para que eu morra, mas eu não estou com pressa nenhuma. Aos 85 anos. Era como minha mãe. Aos 80 anos, quando eu fui abraçá-la, ela me disse, perguntando: pergunte a Joana de Ângeles se já está perto de eu morrer. Eu disse: mas mãe, ela não vai dizer. Pergunte. Ela era muito sutil. Pergunte. Eu disse: mas ela não vai dizer. Pergunte. E se ela não disser, você me responde: não disse. Eu perguntei. Minha irmã, mãe, está muito preocupada. Ela está com 80 anos, está perto de ela morrer. Joana disse: diga a Ana que fique tranquila. Respondeu. Eu disse: mãe, ela mandou dizer que a senhora fique tranquila. Viu que ela me respondeu? Nunca dê resposta pelos espíritos sem os ouvir. Deu-me aula de doutrina. Quando ela completou 85 anos, meu filho, pergunte a Joana se já está perto de eu morrer. Eu disse: mãe, perto não. Já passou da hora de morrer. Pergunte. Mas por que a senhora quer saber? E ela me veio com a lógica. Porque, meu filho, eu quero me preparar. Mas, mãe, a senhora tem 85 anos, ainda não está preparada? Não, senhor. Porque se eu me preparar e ficar pronta, Deus dirá: já que a velha está pronta, venha. Então eu vou guardar umas roupinhas para a última hora. Eu então perguntei a Joana de Ângeles: minha irmã, minha mãe está preocupada e deseja saber se está perto de ela retornar. Joana sorriu e disse: diga que ela pode colocar as últimas pecinhas na mala. Eu disse: mãe, ela disse que é para terminar a mala. Viu? Agora eu vou tranquilizar, porque vou colocar as últimas pecinhas. Assim, Chico, 86 anos, quando cumpriu, desencarnou. Muito bem. E nós temos a ideia de que os idosos vão desencarnar. Inconscientemente temos medo da velhice. Em verdade, desencarna o ser em formação no aborto espontâneo, o recém-nascido, a criança, o adolescente, o adulto. Mas é o nosso atavismo de preservação da vida física. Deveremos examinar que é um processo natural o envelhecimento e que deveremos receber com alegria. É fascinante poder envelhecer. Eu tenho um amigo um pouquinho mais idoso do que eu, que ele gosta de ser velho, mas gostaria mais de ser jovem.
E, naturalmente, ele pegou um mecanismo de vingança. Quando alguém diz assim, mas o senhor está velho, não é? Ele diz, pois é, quem não morrer fica velho. Agora você, eu não sei se vai chegar até aqui. É a vingança do velho. Mas é fascinante ver. Só chegamos à velhice porque não desencarnamos. Aleluia, portanto, louvado seja Deus. Tem uma pequena alteração ali, né, quando ele fala dos 86 anos, que a mãe dele, né, faleceu aos 86, não o Chico. O vídeo está um pouco desatualizado, né, porque ele tinha 78 anos na época. Mas nós achamos bem interessante trazer para vocês essa consideração. O homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. Desde o início do seminário a gente vem trabalhando com isso, né? Que a gente não pode nunca parar. Não pode nunca parar de amar, não pode nunca parar de sorrir, de trabalhar pelo bem, de fazer a caridade, de continuar mantendo as amizades. Esse é o maior bem que nós vamos levar. Todo aquele que se encontra preparado para viver, encontra-se também preparado para morrer. Será que nós estamos preparados para viver? Será que nós estamos vivendo de acordo com todas as potencialidades que nós temos? Sorrir mais. Um adulto normal ri em média 15 vezes por dia, enquanto uma criança 400 vezes. Por alguma razão, a infância é lembrada como sendo a idade da felicidade. Por que será, né? O riso induz a liberação de uma substância conhecida como endorfina, a mesma liberada na atividade física. Vejam a importância do sorriso verdadeiro. Vamos então ver um outro vídeo do Divaldo sobre viver com alegria. Acho que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver. Mas Marco Túlio Cícero, o notável filósofo latino, dizia que envelhecer é um momento de grande felicidade, porque se a velhice traz achaques, a juventude também. Quantos jovens na paralisia, quantos atletas que consumiram as energias e foram vítimas de um acidente que os paralisaram. Quanta criança que nasce assinalada por deformidades. Quantos adultos vitimados pelas impossibilidades. Porque essa visão, dizia Cícero, portanto há quase 2000 anos, porque esta visão de que o idoso, que é muito mais bonito do que o velho, né, o idoso. Por que o idoso deve ser estigmatizado? É que o idoso estigmatiza-se. Ele, como diminuir as forças, já não faz o que gostaria de fazer, mas ele já fez. É fascinante olhar para trás e ver o trecho de estrada que percorreu e louvar já ter feito. Então, dizia Cícero, não lamente o que deixou de fazer, agradeça pelo que fez. Então na velhice é como uma pessoa diz assim, eu podia ter namorado mais, eu podia ter jogado mais futebol. Não podia. Se não namorou e não jogou, é porque não pôde. Porque houve outros valores. Os valores humanos não se resumem nesta e naquela opção. Há um esquema imenso, um elenco de opções que nós escolhemos. Eu não sei nadar, não tenho nenhuma inveja de quem nada. Eu não sei montar em bicicleta, que é uma vergonha. Mas o que fazer? Uma vez eu fui montar, eu achei tão alto que eu digo, meu Deus, se eu cair daqui desse edifício, eu vou me arrebentar. Não sei dirigir automóvel, mas eu tenho 80 filhos que dirigem para mim. Toda vez que eu ia tentar, eu dizia, não tio, o senhor não vai aprender de jeito nenhum. Colocaram-me o recalque. Certo dia, eu vi Raul Teixeira, meu amigo e meu irmão, dirigindo o carro. Eu fiquei com tanta inveja, eu digo, Raul, você dirige carro? Ele disse assim, e qual é o fenômeno? Eu disse, mas Raul, você dirige. Você entra numa garagem, naquele buraquinho, sem bater no galinho. Ele disse, entro. Eu fui orando. Dirigia.
Mas aí eu notei que eu dirijo outras coisas que outros não dirigem. Ai, que compensação! Eu dirijo minha vida sem ouvir a ninguém. Graças a Deus. Sento-me no automóvel existencial e dirijo-a. Fura um pneu aqui, eu substituo. Dá-lhe uma batida no pararama, eu troco. Só não quero que o motor pare. Porque se parar, acabou a vida. Essa tese é da grande estrela cinematográfica Katharine Hepburn. Ela diz que a vida é como um carro. Quando ela era uma star, estava começando a carreira de atriz, ela ganhou 4 Oscars. Foi a única estrela que ganhou tanto prêmio da academia. Ela disse, meu sonho era comprar um carro. E comprou. Ela andava com uma flanela, saltava do carro, dava uma limpadinha aqui, ali, acolá. Eu acho que muita gente faz mais ou menos assim. Dá uma limpadinha e toda hora. Mas depois de 3 meses já estava acostumada com o carro. E um dia ela bateu o paralama. Substituiu por um paralama novo. Não tinha lanternagem naquele tempo. Ela substituiu. Outra vez, alguém bateu atrás. Ela substituiu a peça. Mais adiante, o carburador, na época do carburador, começou a vazar. Ela trocou o carburador. Mas, de repente, a máquina deu um problema. E ela teve que trocar de carro. Então ela disse, o nosso corpo é como um carro. Quando a gente é jovem, faz cultura física, faz isso, faz aquilo, toda hora está no espelho, olhando para lá, para cá. Mas depois chega a idade da razão, a pessoa já se olha menos no espelho, vai cuidando, tem aqui um problema, substitui. Na hora que a bomba cardíaca para, solta o corpo. Ela era adesa à tese da reencarnação. Então, envelhecer não deve ser motivo de espanto. A gente deve gostar de envelhecer. Claro que não era tão agradável. Não é quando a gente vai olhando aquele rostinho lindo, que vai ficando com os pezinhos de galinha, de pato, de elefante. Então vai mudando. A mim é curioso. Eu tenho amigos que chegam, tem uns que são gentis, mas Divaldo, você não mudou nada. Eu tenho fotografias antigas e olho. Também não tenho saudade. Eu acho que naquela época a gente tinha uma beleza muito antipática, muito enjoada. Aquela belezinha de almanaque, tico-tico. Não, agora a beleza é diferente. Muito bem. Mas tem outros que são ainda mais gentis. Poxa, você está conservado e formol. Como eles são amáveis. E eu digo, não tanto. E de vez em quando eu dou uma olhada. E uns me dizem, mas você não envelhece. Eu olho meus amigos e acho aquelas múmias egípcias. Essa é que é a desgraça. Sempre nós achamos que o outro está velho, acabado, esburacado, mas que a gente não. Mas o outro também acha. Há poucos dias um amigo me dizia, Divaldo, eu olho meus amigos e contemporâneos tão velhos, acabados, arqueados, e veja como eu estou. Eu olhei. Estava velho, acabado, arqueado. Só que ele não sentia. E o Chico me disse uma vez, meu filho, a máquina está gasta, mas o espírito está jovem. Saída, eu preferia a máquina jovem e o espírito velho. Mas como não tem jeito, amar a velhice. Mas amar a velhice. De vez em quando eles dão uma melhorada aqui, dão uma melhorada acolá. A ciência veio nos ajudar, a tecnologia, a cosmetologia. Olha que nome. Então isso é um equipamento para nós. Eu me lembro que eu estava certa feita em Uberaba, faz muitos anos, digamos 30 anos. E fui cortar o cabelo para Chico me achar bonito, né? Porque eu me embelezava para que ele me olhasse e risse, bastava rir. E então quando eu estava cortando o cabeleireiro que já me conhecia disse assim, seu Divaldo, seu cabelo está tão bonito, prateado. Eu disse, para você. Para mim ele está horrível. Aquelas manchinhas ali, aquelas manchinhas acolá. Ele então me disse assim, tem agora o shampoo cinza. A gente passa, dá um tom impressionante. E tem a vantagem, se não quiser, lava a cabeça na hora aqui no tal do shampoo. O senhor quer experimentar? Eu digo, meu Deus, o que é que os espíritas vão dizer? Porque os irmãos são ótimos, são assim misericordiosos, complacentes, e sempre veem. Eu disse, mas eu vou fazer para mim, não é?
Mandei brasa e disse, pode botar o shampoo. Fechei os olhos. Você me deu sinal. Quando acabar, né? Para não ficar com aquela cabeça, com aquele guarda-chuva tingido de tintol. Era uma coisa horrível a pintura antiga. Ficava aquele tom que não tinha tom. Então ele pintou tal. Pintou não, passou shampoo. Ele passou shampoo e disse, pode olhar. Quando eu olhei, era um pavão. Aquele tom. Eu não sabia se era cinza, se era verde, se era roxo. Ele disse, mas o senhor está ótimo. Eu não achei não, aqui para nós. Mas ele disse com tanto entusiasmo, está ótimo. Eu disse, vamos ver aqui Uberaba. E fui à noite. Fui à noite para a reunião. Quando o Chico me viu, fez, uai, meu filho, o que é que aconteceu? Eu pensei que era depreciativo. Eu disse, Chico, tá ruim? Não! Você rejuvenesceu 10 anos, o que foi? Eu disse, shampoo. E o Chico falou, uai, qual é o nome? Eu disse, vou perguntar. Mas eu gostei tanto do tal shampoo cinza. E melhor, é que eu descobri que eu só podia ficar bonitinho se não chovesse. Porque se chovesse, batia em cima. E o fenômeno da decomposição química dava-se. Então eu estava num lugar muito animado, olhava para o céu e corria para preservar a beleza. Noutra vez, quando eu cheguei, o cabeleireiro disse assim, seu Divaldo, apareceu um agora que nem raio, trovão e tempestade tira. Eu disse, e não fica feio não? Ah, experimente. Ele aí colocou e eu tive até pressão alta, de expectativa. Daí, quando ele disse, abra os olhos, que eu olhei, eu não sabia quem era que eu estava olhando. Tinha algo de mim, a testa, os olhos, mas o guarda-chuva era algo estranho. Eu disse, se eu não quiser, esse agora é tarde. Tem que esperar passar o tempo. Bom, não tinha jeito. Eu fiz de conta que estava tudo bem. E quando eu cheguei à Casa Espírita da Prece, fui almoçar. Quando eu fui entrando, o Chico, Divaldo, meu filho. Eu perguntei assim, gostou? Ele disse, é permanente ou é transitório? Permanente. Louvado seja Deus! Fui aprovado, o que eu queria fazer? Daí por diante, meus amigos, que beleza é ser idoso. Tem dias que eu me olho no espelho, aquela coisa, despedido do mundo, depressiva, acabada, aqueles borrões aqui, acolá, eu digo, um momentinho. Agora, já um americano, 5 minutos. Não é tintura, é claro, é shampoo. Então a pessoa coloca o shampoo, passa, saculeja, lava. Entro no banheiro com 70 anos, saio com 38. Então a autoestima, eu olho. E aí um amigo me disse, Divaldo, você tinge o cabelo? Eu digo, eu ponho shampoo. Ah, é? E o outro, a humanidade é tão engraçada. Um outro que é muito astuto e pensa que eu sou muito idiota. Sou só meio idiota. Mas, Divaldo, por que seu cabelo não embranquece? Ele queria saber. Eu disse, meu filho, por causa da mediunidade. Então, os fluidos que saem, os fluidos que entram. Eu disse, Eu disse, é a mediunidade. É só você desenvolver bem, comprar uma caixinha de $5, dose única. Eu digo, E você acha? Eu digo, eu não acho nada. O que eu acho pra mim, eu faço. Agora você que acha. Mas que bom. Porque o bom é como o indivíduo se sente, não como os indivíduos pensam. Meu Deus, não ficou nada bem. Mas a pessoa acha que não ficou, mas eu acho que ficou. Ótimo. Não peço dinheiro para comprar. É da minha regalada aposentadoria. Porque eu sou aposentado do INSS.
Então me permite esta folga mensal. Quero dizer que o medo da velhice não se justifica. Então deveremos envelhecer com dignidade. Colocar o cabelo no tom que fique melhor. Dar uma ajeitada de vez em quando no rosto. Quando o rosto estivesse muito caído, bata. Faça a circulação do sangue e diga: muito obrigado, meu Deus. Eu cheguei até aqui. Que fascinante. E espero chegar até ali. Paz no coração. Viver com alegria. Viva em paz. É isso que a gente queria trazer agora no final do nosso seminário. Essa alegria de viver em todas as fases da vida, mas principalmente na melhor idade. Nós queremos, por fim, fazer um convite a todos que estão aqui e a seus familiares. Nós temos um grande interesse em formar um grupo de estudo ou de encontro com temas voltados para o idoso. Na verdade, o DAFA, nosso Departamento de Assuntos da Família, ele tem um departamento que é vinculado, que é para idosos, né? E nós estamos buscando pessoas que queiram nos auxiliar a formar essa parte do departamento, esse setor, para a gente montar um trabalho que seja específico para o idoso, para as necessidades, para os interesses, para as curiosidades, e que, de uma forma geral, possa auxiliar cada vez mais a gente viver com alegria. Agora nós vamos convidar o Coral Vozes do Coração para vir ao palco, fazer a prece inicial, e enquanto a gente, na final. Estamos encerrando o nosso seminário de hoje. Agradecemos, portanto, a presença de todos e que possam retornar sempre em todas as nossas atividades, na nossa casa espírita, nos grupos de estudo, todos os sábados, para que possamos assim buscar sempre as reflexões tão importantes para cada um de nós. Nós somos convidados a fazer esse treinamento porque o tema, o título foi falar sobre a arte de envelhecer. E nós temos essa canção, que é a canção da arte. Fala em diversas artes, fala em todas as artes. Mas eu gostaria de ressaltar, não vinha vindo, eu estava pensando como é que eu ia fazer essa vinculação, né, dessa canção com o tema a arte de envelhecer. Aí eu lembrei de uma das artes que fala essa canção, que é a arte de servir. Eu creio que a arte de servir está englobada em todas as outras artes. Não precisaria nem falar nisso agora.
houveram servindo Vamos fazer muito bem para toda a nossa comunidade, para a nossa sociedade, que nós possamos impulsionar o bem e a caridade. Agradecemos a presença de todos. Voltem para casa com este amor no coração. Que assim seja.